Boa tarde, começamos o nosso programa Jofre Neto Entrevista aqui pela Rádio Cultura, a rádio da família, a rádio católica do Vale do Paraíba. Nós temos destacado nos últimos dias a temática da inclusão da pessoa com deficiência nas atividades, na cultura, na academia, no mundo do trabalho. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui uma pessoa que eu conheci na Câmara Municipal, representando o CIEE, que é uma empresa que presta serviço de alocação, de colocação de jovens estagiários, entre outros serviços. Justamente para falar da contribuição da inclusão de estudantes com deficiência no mercado do trabalho. Tenho o prazer de receber a cara Mônica. Isso. Muito bem, seja bem-vinda. Vou pedir para você falar assim pertinho desse microfone, que ele é direcional. Deixa eu ver se está ligado aqui, está ok. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, para a gente é um prazer. Que bom, então. Olha, como eu dizia, nós falávamos lá da inclusão, né? O que o CIEE presta de serviço para quem não nos conhece poder nos acompanhar? Desculpe só um pouquinho. Antes só de começarmos a entrevista propriamente dita, eu vou lhe pedir para ampliar o alcance da nossa entrevista. Entre no perfil da Rádio Cultura, Cultura Taubaté, no Facebook, ou na nossa página, escreve lá, página Jofre Neto. E você vai nos encontrar, vai poder conferir a nossa entrevista aqui em áudio e vídeo e fica gravado também. Você pode deixar seus comentários, suas sugestões, perguntas e tal. Estamos à sua disposição. E depois também fica no canal do YouTube Jofre Neto. Só procurar Jofre Neto com 2 Fs lá e você vai encontrar. A gente pede para você se inscrever no canal e você todo dia vai receber a notificação de entrevistas legais como essa aqui, sempre um tema a seu dispor. Ontem, por exemplo, Mônica, falávamos com 2 psicólogas, Fábia Bruna e Janaína Rodrigues, sobre uma temática candente, que começamos este mês, o mês Outubro Rosa, né, da prevenção do câncer nas mamas. E tivemos um boom de audiência, felizmente, ou seja, uma entrevista legal que você pode encontrar tanto no nosso perfil, Jofre Neto, da rádio, e também no YouTube. Jofre Neto você encontra com facilidade. Muito bem, vamos lá então. Vamos. Isso. O CIE é o Centro de Integração Empresa-Escola. Nós somos uma instituição filantrópica de direito privado. Desenvolvemos programas de estágio, aprendizagem profissional e inclusão de pessoas com deficiência. E aí essa inclusão ela pode acontecer nos programas de estágio e também nos programas de aprendizagem. Eu vou só pedir licença para você, nós estamos ao vivo aqui, eu quero checar lá a nossa transmissão ao vivo. Um minutinho só. Sim. A rádio continua transmitindo, só aqui no Face que eu vou dar uma olhadinha. Bom, eu vou pedir para você distinguir para o nosso ouvinte o programa de aprendizado do estágio. Tá. Qual é a diferença? Tá. O estágio é o programa que é voltado para o jovem que está regularmente matriculado no ensino médio, técnico ou superior. Tá, ou superior. Isso. Então, qualquer estudante que esteja regularmente matriculado, né, nessas modalidades, ele pode começar a buscar uma oportunidade de estágio. Muito bom. O estágio ele pode ser de 6 horas diárias, 30 horas semanais. É uma forma do candidato se preparar para o mundo do trabalho. A gente sabe como que não é só difícil conseguir um emprego, né? Às vezes a pessoa ela tem dificuldade para se manter ou até para ter um direcionamento profissional, né? A gente vê os nossos jovens e adolescentes aí, não sabem ainda que carreira seguir. Então o estágio é uma oportunidade para ele se conhecer, conhecer a área de atuação que ele tem interesse em se formar. Pode ser que ele vá fazer estágio num determinado lugar e ele entenda, nossa, esse lugar mexe muito com papel. Eu nunca mais quero utilizar papel, eu quero ir para outra área. Então ele ganha essa vivência, né? Ou seja, ele vai realmente para o mundo concreto, para a vida real, não é? É isso. E que ele vai checar de fato a vocação dele. É isso. Que você dá bem. Isso mesmo. Já a aprendizagem profissional, ela é voltada para o jovem de 14 a 24 anos incompletos, que esteja cursando o ensino fundamental ou que até já tenha concluído o ensino médio. Então, não tem problema ele já ter concluído o ensino médio. Então, quer dizer, ele começa com o ensino fundamental já é suficiente? Pode, porque pode começar com 14 anos. Tá.
E aí, da mesma forma, esse jovem também é encaminhado para o mundo do trabalho, né, para as empresas que são parceiras, para desenvolver, então, a atividade prática nessas empresas, e o CIE oferece toda a formação teórica desse jovem. Porque, veja bem, quando uma empresa ela contrata um aprendiz, ela matricula ele num curso de formação. Obrigatoriamente, sim. Tá. E aí o CIE ele tem diversas modalidades de contratação. Então, pode contratar no curso de ocupações administrativas, logística, práticas bancárias. Recentemente aprovamos, né, estamos atuando na área do agronegócio, então empresas que também atuam, né, nesse ramo podem contratar os seus jovens e formar futuros profissionais para o programa de agronegócio. Então, ele tem um leque muito grande de formação e de opções. Ambos os programas, o jovem ele tem um contato com o mundo do trabalho, né, que a gente fala que é além das atividades práticas. É um contato de formação humana, de formação profissional. Esse jovem, muitas vezes, o que ele tem de realidade de vida? O contato dele com a família e o contato dele com a escola. Com a escola. Que são ambientes distintos do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, ele vai ter uma questão relacionada ao horário, a hierarquia, a projeção de carreira, a relacionamento interpessoal, não é? Então, a ideia é que ele seja um jovem formado para desenvolver futuramente cada vez melhor as suas aptidões. Deixa eu voltar em 2 pontos. Primeiro, do estágio. Quando eu fiz meu estágio de engenharia, o Brasil estava passando por uma crise muito grande, foi na década de 80, e com muito custo a gente conseguia estágio não remunerado. Tá. Hoje, os estágios são remunerados ou não? São. Existem as duas formas de estágio. Tá. A lei ela dividiu o estágio, a lei recente dividiu o estágio obrigatório e não obrigatório. Obrigatório para a conclusão de um curso, alguns cursos exigem um estágio. É isso aí, Jofre. Tá. E aí, esse obrigatório não precisa ser remunerado, porque é uma carga horária específica, né? Às vezes a gente precisa de 400 horas, 380 horas. É mais para o jovem ter ali a vivência, né? E para poder se formar. E tem o estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório também faz parte do programa pedagógico do curso, mas ele é remunerado. Então, o jovem que consegue uma oportunidade, ele vai ganhar bolsa auxílio transporte, né? E essa remuneração é de quantos? Ela pode variar. A lei não coloca valor. Então, o que a gente tem é uma média de mercado, mas da nossa região também, porque essa média ela também pode variar de região, não é? Tá. Mas assim, a lei não coloca valor mínimo nem máximo. Na prática, qual que é a média? Para um aluno de ensino médio, por exemplo, uma bolsa de R$500, mais o transporte. Mais ou menos meio salário mínimo, então. Aproximadamente. Uma carga diária de 6 horas? Isso, 30 semanais. Mas 30 também pode variar, né? Isso aí eu estou falando... Referências médias. Referências médias também depende do município, né? Tá. Depende do que é praticado naquele mercado. E como é que se faz para o empregador de má fé que resolva substituir o empregado por um estagiário que vai ser a metade do salário, né? O que se faz para evitar isso? O CIE, toda vez que nós vamos formalizar uma parceria com uma empresa, um dos nossos consultores da nossa equipe, alguém da nossa equipe vai visitar essa empresa para identificar se o local tem condições de receber um estagiário, para orientar o empresário que o programa de estágio é um programa de formação, não de substituição de mão de obra, né? Isso. Até porque o estagiário ele precisa de um supervisor, ele precisa de alguém para orientá-lo. Inclusive fazer um relatório, Exato. Né? Periodicamente. Sim, é um jovem em formação. Então, é uma escola prática, na realidade. É como se fosse, antigamente, as corporações de ofício. Tinha um mestre, tinha um aprendiz. Sim. Não é? Ele vai... Guardadas as diferenças. Sim, ele vai... então, o nosso consultor, ele visita essa empresa, faz o trabalho de orientação e o CIE faz todo um processo de acompanhamento junto da empresa, né? Então, a gente não vai numa empresa, formaliza um contrato e nunca mais aparece lá. Não, nós fazemos um suporte, fazemos um atendimento. O próprio estudante tem um canal de atendimento direto com o CIE. Então, eventualmente... Que ele pode reclamar, se tiver uma irregularidade. Olha, está acontecendo alguma situação. Aqui em Taubaté nós temos uma unidade de atendimento, o jovem pode nos procurar presencialmente ou tem os nossos canais de atendimento. Ele pode falar conosco nas nossas redes sociais, pode falar conosco no nosso canal de atendimento telefônico. Então, tudo isso é importante porque o jovem sabe que ele também tem um suporte. A empresa tem um suporte, a instituição de ensino tem um suporte. Quem intermedia as relações, não é? A instituição, a empresa e o próprio candidato, todos têm um suporte nesse processo, né? Para que o processo tenha êxito. E qual é o órgão que
supervisiona isso do Estado ou da Prefeitura, ou seja, do aparelho estatal? Você fala com relação à fiscalização e tudo mais? Isso, que fiscaliza as atividades CIE, as atividades gerais de estágio. Sim, o CIE, ele tem como instituição, né? Ele tem toda a nossa documentação e tudo muito bem transparente nos nossos portais, né? E aí, lógico, nós temos, por exemplo, no caso do Ministério do Programa de Aprendizagem, os nossos cursos têm que ser validados no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que também pode acompanhar o nosso trabalho. No caso da aprendizagem, para jovens menores de 18 anos, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. CMDCA. Sim, tanto que quando nós fazemos programas de aprendizagem, né, executamos em determinados municípios, nós damos a entrada num processo de cadastramento dos nossos cursos junto a essa instituição, né, o CMDCA. Então, tem toda essa gama que pode fazer o acompanhamento do nosso trabalho. Porque são feitos os estágios, aliás, os relatórios de estágio. Esses relatórios vão para o CIE, ou qualquer outra instituição equivalente ao CIE. Né? Aí vai para o CIE. E aí quem fiscaliza ou controla esses relatórios? A instituição de ensino, né? É papel da instituição de ensino que cede um estagiário fazer o acompanhamento do próprio estudante, né? Então a gente tem um portal. Tá. Um portal que a instituição de ensino tem acesso, a empresa tem acesso e o estudante tem acesso. A instituição do ensino, só ficar claro aí para o nosso ouvinte. Um garoto está matriculado numa escola municipal, está no ensino fundamental. Tá. Né? Ele tem mais de 14 anos. E aí ele quer entrar no programa de aprendizado. Tá, aí o CIE vai encaminhá-lo para uma das empresas cadastradas, parceiras, né? E o CIE vai fazendo esse acompanhamento direto com a empresa, a empresa, o supervisor de estágio, o orientador, melhor dizendo, né? O orientador vai gerar relatórios, esses relatórios vão para o CIE e vão para a instituição no qual ele está matriculado, é isso? No caso da aprendizagem profissional, é um pouquinho diferente. Como é que é? No caso da aprendizagem, ele tem os acompanhamentos, mas ele é acompanhado pela empresa, onde ele está desenvolvendo a prática. Ele é acompanhado pelo nosso instrutor de aprendizagem, que é onde ele desenvolve o curso, da parte teórica. Tá. E, eventualmente, quando a gente identifica... Porque, por exemplo, no programa de aprendizagem, é uma exigência do programa que o jovem esteja regularmente matriculado ou já tenha concluído o ensino médio. Se ele abandonar a escola por falta, por exemplo, ele vai ser desligado do programa. Então, ele precisa apresentar para nós, CIE, semestralmente, o boletim escolar dele, né, para a gente poder acompanhar. Peraí, está tendo algum problema com a frequência dele? Nós vamos visitar a escola. Escola, olha, vamos envolver o nosso assistente social. Olha, esse jovem está se ausentando. O que está acontecendo com ele? Às vezes, Jofre, é um problema na família. Sim. Não é? Uma criança, uma família desestruturada, ela vai sofrer os efeitos disso. Exato. Tem reflexos psicológicos e assim por diante. Sim, por isso que o programa de aprendizagem ele é muito amplo nesse sentido, né? Um programa que envolve todas as pontas, a sociedade. Um jovem, quando, por exemplo, chega para nós um jovem que está apresentando qualquer tipo de comportamento diferenciado, ele também é encaminhado para a rede, né? Ele também tem a acolhida dele, ele também tem o direcionamento dele. Então é um programa amplo que tem todo o contexto dele, seja na aprendizagem profissional, na empresa, no CIE, acompanhado, né? Desculpe interromper, eu embaralhei um pouquinho quando eu perguntei do relatório. O relatório, naturalmente, de estágio. O estágio é para uma formação profissional direta com aprendizado, com a formação, complementação do ensino da escola. Então, naturalmente, tem o relatório para a escola. É isso. Isso. Agora, do aprendizado. E se a criança está lá, o adolescente está frequentando uma escola municipal, lá, por exemplo, Judite Campista, lá no meu bairro. Tá, ele está matriculado lá no ensino fundamental. E ele, ele está fazendo um aprendizado numa empresa. Tá. A escola Judite tem alguma interação com vocês ou não? Tem. Ela tem o nosso acesso. Por exemplo, se ela acessar o portal dela, ela vai identificar que esse jovem está contratado em alguma empresa. Ela consegue até verificar a empresa. Ótimo. E qualquer situação que aconteça, até ela mesma, ela pode nos sinalizar o contrário. Então, ela pode identificar que tem um jovem dela que não tá se desenvolvendo, tem um jovem dela que não tá aparecendo na escola, está com algum tipo de situação. Ela pode nos acionar para que a gente faça a intervenção desse jovem no nosso programa de capacitação. Então vira uma ação integrada realmente. É uma ação integrada. O objetivo do programa é a formação desse indivíduo,
né? A formação desse ser humano, a formação desse profissional, desse jovem que está se transformando num adulto, não é? Que precisa estar capacitado. Exato, que além de ter as capacidades técnicas, né, para a área que ele vai atuar, precisa daquelas soft skills, aquelas habilidades que são as habilidades que são intangíveis, mas que elas existem e são essenciais para o desenvolvimento, para a inclusão dele no mundo do trabalho e para a permanência dele no mundo do trabalho, não é? Então, é isso, é fazer esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Nós dependemos do empresário, porque se o empresário não abre vagas, nós não temos oportunidade, né? Sim. E nós dependemos dessa adesão das empresas. Então, uma vez que tem a adesão... Para o empresário é uma vantagem. Não é? Sem dúvida. Você tem um jovem interessado em trabalhar, com vontade de aprender, é muito interessante. Sem dúvida nenhuma, né? No objetivo não é substituição de mão de obra, mas mesmo assim ele vai pagar menos. Exato. Não é? Sim. E ainda, dentro desses programas, a empresa pode, como nós estávamos falando sobre inclusão, a empresa pode optar, né, pode abrir vagas conosco para a inclusão de pessoas com deficiência. Então, como é que funciona? Ela pode ter o contato com o CIE e aí abrir essas oportunidades. O CIE tem banco de candidatos, né, interessados em ingressar no mundo do trabalho e a gente pode encaminhar esses candidatos para a empresa. E o contrário para o estudante também vale, Jofre, estudante, né? Ou não, você tem alguma deficiência, faça o seu cadastro conosco no CIE também. Então, não é só para aquele que está regularmente matriculado, né, no caso do estágio. Se ele tem aí o perfil para ser aprendizagem, e um detalhe, a empresa, quando ela contrata uma pessoa com deficiência na condição de aprendiz, não tem limite máximo de idade. Lembra que eu citei no comecinho? Sim, de 14 a 24. Até 24. Então, se a pessoa tiver algum tipo de deficiência, não tem limite. Só tem um limite inferior, não pode ser inferior, menos que 14. Não pode ser menos que isso. Mas acima não tem o limite máximo da idade. Bacana. Então é interessante porque também fomenta para que a gente consiga fazer o processo de inclusão e de contratação. Às vezes, Jofre, a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela ficou muito tempo afastada da escola. Sim. Né? Eu sempre vou trazer de volta, desculpe interrompê-lo, o relato chocante da Shirley. Da psicóloga, né, que apenas 20 anos, talvez, ela ter sido recusada, impedida de estudar numa escola municipal. Sim, sob o argumento de que você não é um problema meu. Pois desumano, né? Até ela compreender, como ela mesma disse, ela compreender que sim, ela tinha que se adaptar de alguma forma, mas em primeiro lugar o Estado, né, a instituição tem que se adaptar à sua clientela toda. Né? A imensa maioria que tem plenas condições de saúde e físicas, intelectuais, e os demais também, que são cidadãos e, antes disso, são pessoas. Não é? Quando a gente fala de inclusão no mundo do trabalho, eu acho que a gente também precisa abrir bastante a nossa mente, no sentido de que a inclusão ela é muito grande, ela é macro. Né? Eu preciso adequar a calçada, eu preciso adequar rampa. É importante que a gente tenha essa consciência da inclusão diariamente, né? Um banheiro adaptado, porque às vezes hoje eu não preciso de um banheiro adaptado, mas quem sabe amanhã. Então, quando a gente cria uma sociedade embasada na igualdade, né? Na igualdade dos direitos, na igualdade das oportunidades, isso é bom para todo mundo. É bom para a pessoa que tem deficiência e para nós também, para todos nós. Né? Uma sociedade igual. Então, o relato da Shirley me tocou muito, porque exatamente isso que ela coloca, né? Mas a Shirley teve muita força de vontade, né? Muita família. As famílias heróicas, famílias de pessoas com deficiência, principalmente mais limitantes, acabam sendo heroicas. Né? E as assim, mães, em primeiro lugar. É o que a gente conversou sobre as mães, né? São mães que abraçam, heroínas, né? Que abraçam, que aconchegam e que vão embora. Então, enquanto eu destaquei, desculpe interrompê-lo, como destaquei na minha fala na Câmara, são mães que adquirem deficiência, entre aspas. Elas ficam surdas, elas ficam cegas, porque elas não escutam os vaticínios, os prognósticos terríveis. Olha, sua filha vai morrer com 7 anos de idade, depois vai morrer com 12 e assim por diante. Não é? Então elas ficam com ouvidos moucos, ela não escuta. E fica cega também aos obstáculos, os espantalhos que colocam na frente, dizendo não vai conseguir, não vai ter jeito e assim por diante. Né? É engraçado, o amor de mãe ele é incondicional mesmo, né? Sim. Não, é meu, é minha filha, é meu filho, eu vou caminhar, eu vou conduzir. Então, assim, nós também trabalhamos com esse programa, né? O nosso programa chama Inclui-se, é um programa lindo. Inclui-se. Isso, né? Empresário, se você tem posso fazer um pedido, Por favor, não é? Claro, estamos aqui para isso. O objetivo do programa é esse. Ai, que bom. Se você tem uma oportunidade na tua empresa, né? Mesmo que às vezes a empresa fala, mas eu não tenho cota.
não faça só por cota. Cria a sua cria cota. A sua cota, cria a tua diversidade, cria tuas possibilidades, né? Sim, Não fica esperando. Ah, Mônica, mas você vai ver que você vai trazer um mundo de diferenças para dentro da sua empresa. E quem disse que diferença é ruim? Diferença é ótimo. Olha, Você a trabalhar com experiência plural. concreta é que quando o empresário abre um espaço para pessoas nessas condições, pessoas que precisam de uma oportunidade, isso impacta no ambiente inteiro. Gera-se um clima de solidariedade, de compreensão, de respeito à diversidade, de identificar uma pessoa que aparentemente você acha que não conseguiria, você vai ver que ela se destaca acima da média. É comum isso. Né? Sim, é muito comum. Não é? E assim, no caso do nosso programa, além de se fazer toda essa captação do candidato, encaminhamento para a empresa, fazer essa ponte, nós também fazemos um trabalho de orientar as pessoas que estão recebendo a pessoa com deficiência dentro da empresa. Então, realmente de trabalhar essa diversidade. Você deve ter uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais. Temos sim. Né? Então, a gente trabalha para que todas as pontas, para que o programa de diversidade, né, exatamente como você colocou, é um programa de diversidade, né? Que ele efetivamente aconteça na prática como deve ser. Olha, e é bom reforçar um conceito que é desconhecido, porque não é do senso comum, é um conceito técnico, né? Na linguagem comum, integrar e incluir não diferencia-se tanto. Agora, em termos técnicos, relacionado com pessoas com deficiência, integrar é muito diferente de incluir. O integrar é colocar lá. Pronto. Eu tenho uma cota, a empresa tem uma cota para pessoas com deficiência, obrigatória por lei, arruma um cantinho e coloca lá a pessoa com deficiência. Eu tenho notícia de empresas, de pessoas de tal má fé e também de falta de empatia, que diz para a pessoa, não, olha, você não precisa nem vir trabalhar, fica em casa. Oh, meu Deus. Relatos concretos desse. Né? Isso é crime. Né? É bom que saiba, o empresário saiba que isso é crime. Não é? E além de uma crueldade, de uma indignidade imensa. Né? Então isso é integrar. Coloca lá, pronto, deixa num cantinho, deixa que não atrapalhe aqui. E o incluir, né? É fazer a inclusão, é fazer a pessoa partícipe daquilo. E a pessoa precisa saber também, o público em geral, que a pessoa com deficiência sempre, na imensa maioria, salvo alguma deficiência muito, muito incapacitante, mas na imensa maioria das vezes, ela sempre vai ter uma qualidade que você pode aproveitar. Um talento, uma habilidade. É isso mesmo, né? Não é? A gente sempre fala, integrar é chamar para festa, incluir é convidar para dançar. Olha aí. Não é? Então, legal, gostei da comparação. Não é? A Lilene, que é a supervisora do programa do Inclui, ela fala muito isso, né? Então, é exatamente isso, Chama né? para dançar e conversar, puxar conversa. É fazer... aquela pessoa é parte, né? Ela não está alheia, ela não está distante do nosso contexto. Não, ela é parte, é um ser humano, é um indivíduo que precisa ser parte e nós precisamos estar abertos para isso, né? Estar Muito abertos bem. para receber e sejam bem-vindos, muito bem-vindos, né? Então, ó, empresário, tem uma vaga, faça contato com o CIE, nós podemos te ajudar. Candidato, venha, faça seu cadastro conosco. Se tiver dúvida, pode falar no nosso canal de atendimento. Posso deixar o nosso telefone? Isso, por favor, deixa assim. É o telefone 3003-2433. Né? 3003 2433. Isso. Tá. E aí, pode Para acessar o procurar nosso na internet. site. Hoje a criançada, a molecada e eu mesmo, vou procurar no Sim, celular. Vou entrar lá e pesquisar. Como é que eu Sim. acho o seu contato? Então? cie.org.br, né? O nosso tem site. página nas redes sociais? Tem página em todas as redes sociais, também consegue falar conosco Facebook, por lá. procura tem lá, Facebook, vai te encontrar. tem Instagram. CIE. CIE. Tá. E o seu pessoal, se quiser deixar também teu perfil, a tua página, fica à vontade. O meu é Mônica Oliveira, também consegue me encontrar. Mônica Oliveira. Isso. Tá, um nome que não comporta variações ortográficas, é fácil de achar. Né? Mônica Oliveira. Sim. Só lembrar da turma da Mônica, você vai encontrar. Sou famosa pela turma. Até parece um pouquinho com... Não parece? Foi a infância toda ouvindo isso, Jofre. Até parece um pouquinho. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Satisfação estar com você, obrigado pela audiência. Mais uma vez eu lhe peço, compartilhe esse conteúdo, leve essas informações, porque o nosso objetivo é esse, elevar da Rádio Cultura, da Fundação Dom Couto, que é a nossa mantenedora, é elevar o nível cultural da nossa população e multiplicar as oportunidades de participação. Eu sou Jofre Neto, professor de Ciência Política, sou mestre de Administração Pública e homem público por vocação. Boa tarde e obrigado. Mônica. Eu que agradeço.